Essa aqui, hoje, sejam muito bem-vindas vocês e os que estão me vendo também nessa aula gravada, sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 16 de fevereiro, é um dia bem importante, porque eu vou começar a falar de algumas coisas que são as minhas paixões. Eu aprendi a ser uma apaixonada por vendas, e não porque as vendas em si, não pelas vendas em si, ou seja, de vender. Óbvio que ganhar dinheiro sempre é bom, né? Mas eu aprendi tanta coisa nesses meus últimos 20 anos, com relação a vendas, com relação ao processo de liderança do próprio negócio e de liderança de outras pessoas, e liderança especificamente de equipe de vendas, que hoje realmente é uma grande paixão para mim. Deixa eu mostrar para vocês essa aqui, né? O que me impede de vender mais? Né? O que eu coloco sempre, acabou indo o corretor fotográfico sozinho, o que me impede de venda mais, né? Mas a aula de hoje ela é uma masterclass, justamente para falar de algumas coisas que eu cometi bastante na minha vida e que eu tenho aprendido a corrigir todos os dias. E tenho tratado de melhorar, porque disso se trata a nossa vida, né? De poder desenvolver-nos cada dia mais. Aqui são alguns combinadinhos, desligar a câmera e microfone, se você se sentir à vontade. Pode colocar pergunta se quiser. Se quiser, liga o microfone também, não tem problema. E a gente lá no final vai ter um momento para perguntas e respostas. Mas se você sente que você pode perder a pergunta, vai falando mesmo, porque a minha questão o meu método na minha mentoria é que as pessoas aprendam e apreendam. E o aprender é tomar para si. Que se faça carne para você, certo? Eu não gosto de que fique conhecimento por conhecimento, não. Acho que para mim isso não faz sentido. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Marina Neta, que se você vai viver lá no Instagram, eu sou a Marina Neta, a empreendedora que vai fazer você vender mais. Eu sou uma mãe empreendedora. Hoje eu tenho 37 anos, estou aí com um pezinho já nos 38 anos. Sou a mãe da Naomi, sou casada com o Gabriel. Fui voluntária durante 8 anos lá na Argentina, já tive algumas caminhadas em vários trabalhos, mas hoje, atualmente, né, eu sou empreendedora, trabalho com produtos digitais, eu sou consultora de óleos essenciais do Terra. Esses aqui que eu estava usando agora. E os meus infoprodutos que eu realmente sou apaixonada e algumas outras coisas que vão surgindo pelo caminho, porque eu sou, como minha mãe dizia, que nem o bicho carpinteiro. Não paro quieta e eu realmente sou multifuncional e faço várias coisas. Estou me formando no curso de processos gerenciais, e também estou começando a pós-graduação em marketing estratégico e psicologia social, que foi um curso que eu fiz lá enquanto eu morava na Argentina, enquanto eu era voluntária. Eu fiz a metade da faculdade, depois acabei voltando para o Brasil, mas era a parte que realmente concernia toda a questão de dinâmica de grupo e toda a técnica de observação de grupo, além de administração e marketing. Esse eu terminei bonitinho. Eu tenho 20 anos de experiência em atendimento ao público, vendas, liderança de equipes e desenvolvimento de pessoas. Trabalho com mentorias, já sou voluntária como mentora também. Para quem não sabe, meu Instagram é o Marina Neta BR. E sou criadora do método Venda Mais, criadora do método Mais que Pagando Contas e consultora de bem-estar e beleza do Terra. Eu acredito em pessoas e o meu maior prazer é ser uma ponte para que as pessoas estejam melhores. Essa é a Marininha. E o que a gente vai falar hoje? Eu vou fazer uma pequena apresentação de marketing, o que são crenças, que essas são algumas coisas que nos impedem de fazer as vendas, como essas crenças afetam as nossas vidas e a solução, porque não adianta falar do problema se a gente não vai trazer solução. Verdade? Então, bora lá falar de marketing. Para vender mais, é preciso entender um pouco de marketing. Nós estamos na era do marketing 4.0. Marketing termina com G, tá? Cometi um erro ali de digitação. E a era da experiência e da retenção. Se vocês forem ali no YouTube, vocês vão escutar infinitas vezes falar de inbound, outbound. E se forem procurar esse negócio de marketing, então vou explicar o que é isso. O inbound é você trabalhar a retenção e a revenda para clientes antigos, e o outbound é você conquistar novos clientes. Agora, se a gente for falar com uma
clareza muito maior, é muito mais barato, e é 7 vezes mais barato nós retermos os nossos clientes, retermos a nossa equipe, do que estar conquistando novas pessoas. E nisso, quando eu falo de equipe, pode ser com uma equipe de venda direta, porque existem pessoas, por exemplo, como a Elisângela, não sei se a Elisângela já voltou. Elisângela, se você voltou, me dá um oi. Como a Elisângela, que é líder de equipe, eu já fui líder de equipe. Não falei ali, mas em abril de 2016, eu entreguei a minha equipe, né, a equipe da Avon. Eu recebi 50 revendedoras naquele então, em agosto de 2019, e entreguei em abril de 2021, mais ou menos 150 revendedoras ativas, fazendo os seus pedidos, bonitinho, cada campanha. Então, como é que eu conseguia fazer isso? Através da retenção, gerando um movimento de retenção e fazendo com que as novas, as que foram se integrando, as que foram se reintegrando, elas tivessem uma experiência positiva. Hoje, meninas, nós estamos na era da experiência. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de que você vai num lugar e você quer ser... O mínimo que a gente pode ter é ter um produto de qualidade. Não é verdade? Ou seja, em qualquer lugar. Eu vou tomar um cafezinho, no mínimo o cafezinho tem que ser bom, e o mínimo que tem que ser, o cafezinho tem que ter as normas de higiene. Mínimo. Assim esperamos. Apesar de que, como meu primo diz, quanto mais sujo, mais gostoso é. Mas isso é um ponto pessoal à parte. E piadas à parte. Agora, falando sério. Quando nós estamos nessa nova era, é muito mais relevante a experiência do que o atendimento em si. Ou seja, o produto em si. Ok, eu comprei um celular, mas todo mundo tem um celular. O importante é a nossa marca como vendedores. Então, qual é o meu diferencial? O que eu apresento a mais como venda? E aí, capaz que a Elisângela vai lembrar que eu falo bastante dos gatilhos mentais, né? Eu uso muito o gatilho da transparência, da reciprocidade, porque eu creio firmemente que existem... Se a gente for procurar a questão de gatilho mental, eu não vou falar hoje sobre isso, eu falo disso na minha mentoria, mas se a gente for trabalhar a questão de gatilhos mentais são mais de 15 gatilhos, mais de 20 gatilhos. Tem livro para isso. Se chama Armas de Persuasão, esse livro. É maravilhoso. Eu já ouvi o e-book, entrei numa etapa, quando eu comecei a entender melhor vendas, eu entrei numa etapa que eu não conseguia ler. Agora eu vou voltar com todas as minhas leituras, e esse é um livro obrigatório para quem trabalha com vendas. Porque os gatilhos mentais, o que são? Eles vão trabalhar sobre os sentimentos das pessoas para que as pessoas comprem. Agora, isso precisa ser feito com integridade. Porque se a pessoa tem uma má experiência na compra, ela não volta mais. E além de não voltar mais, ela vai arrastar 10 pessoas junto com ela. Um cliente contente traz 5. Um cliente descontente leva 10. Então, nós estamos vivendo um momento onde, além do produto bom que a gente tem que dar, além do bom atendimento, é a experiência. É uma experiência maravilhosa que a gente precisa dar. É uma experiência para reter as pessoas. E isso tem a ver com conhecer o nosso cliente. E hoje, se você for ver, Philip Kotler, enfim, tudo que se fala de marketing. E o que tem marketing com vendas? Vendas é uma parte pequenininha do marketing, que precisa ser um estilo de vida. Aliás, é um estilo de vida de algumas empresas, né? Mas ficar só na venda hoje, ela já não é algo produtivo, não é algo lucrativo. E por isso que quando eu falo de quais são as coisas que nos impedem de vender mais, às vezes é a falta desse entendimento da questão da retenção. E às vezes da questão de como que eu vou trabalhar aqui a questão da minha retenção do meu cliente. Vou dar um outro exemplo. Vocês já viram os cupons que dão o cashback? Isso é uma forma de fazer o cliente retornar. O cliente precisa voltar a comprar para receber aquele desconto. Os cartões de crédito, inclusive, agora nós temos a humanização que a gente fala, né? Por exemplo, das redes sociais. Então, se você for ver a Renner tem a Renata. Se você for ver, bom, a Marisa tem a Marisa, né? Tem que são os chabots, que são os robôs de conversa. A Luísa, Magazine Luiza, tem a Magalu. Então, assim, cada empresa tem tomado um posicionamento
para ser relevante e trazer experiência e trazer conteúdo. E às vezes essa experiência tem a ver com conteúdo. Né? Ontem a gente estava falando na mentoria com a Maria, mas tem muito a ver a questão do conteúdo. O que eu vou trazer para o meu cliente? E aí, se a gente for pegar as redes sociais, quem caminha comigo já há algum tempo já vai ter escutado, e quem está ali nas minhas redes sociais também. Essa semana eu postei sobre isso. Não faça somente postagens de produto. Não faça das suas redes sociais um catálogo. Por quê? Porque quando a gente usa somente a nossa rede de catálogo, a gente perde de dar uma experiência para o nosso cliente. E o nosso cliente precisa voltar, o nosso cliente precisa ter uma experiência positiva. E essa experiência vai ser, vou usar o exemplo da Gislaine, que tem uma autoescola. Coisas importantes para saber antes, para procurar uma autoescola. Coisas que você precisa saber antes de dirigir. Não sei, vou voltar. Você já reprovou alguma vez? Fazer uma enquetezinha. Você já reprovou alguma vez na autoescola? Dicas para você não reprovar mais na aula do... Enfim. Ou seja, são algumas ideias. Ou... Vamos pegar um exemplo da Sinira. A Sinira vende produtos. Então, assim, como usar tal produto? Essas são maneiras de trazer essa humanização. Eu ainda não faço isso com os óleos essenciais, mas, bom, hoje eu coloquei, que eu estava realmente, passei o dia inteiro com difusor, estava trabalhando ali, enquanto eu estava de tarde, estava trabalhando com difusor, continuo com o meu difusor ligado aqui, e enquanto isso eu vou colocando como o meu estilo de vida, ali nos stories. Mas eu coloco, por exemplo, hoje eu coloquei um meme de vida de empreendedora. Geralmente eu coloco um meme de mãe, de maternidade. Por quê? Para gerar uma identificação. E aí eu tenho, por exemplo, nos domingos, eu sempre coloco uma história de mim. Coloco algo para que as pessoas me conheçam, para que elas saibam que eu sou a Marina, que eu sou a mãe da Naomi, esposa do Gabriel, e que conheçam a minha vida. Que o Venda Mais não é somente um produto que eu quero empurrar para elas, mas que sim, que faça sentido, que elas conheçam da onde veio o Venda Mais. E aí fica a pergunta, como vai de rede social? Eu entendo que quando a gente vai fazer a captação de novos clientes, a captação, existem várias maneiras. Existe o porta a porta, existe a gente ir e fazer a prospecção pessoalmente, mas existe também uma coisa muito mais abrangente, que são as redes sociais. E as redes sociais, se eu for falar, nós temos o Pinterest, nós temos o Twitter, nós temos o Facebook, nós temos o TikTok, nós temos o Quai, nós temos o LinkedIn, nós temos o Clubhouse, nós temos o... Peraí, que eu já vou lembrar o nome desse negócio que eu sempre esqueço. O PicPay, que acaba sendo uma rede social também. Tem o Viki, que são algumas... o Viki, ela é uma... Na verdade, ela é uma plataforma de novelas orientais, novelas, séries, enfim, filmes orientais, mas ela também tem a parte de rede social. Enfim, tem o Telegram, tem o WhatsApp, mas também tem o e-mail, mas também tem várias outras maneiras. Existe o blog. O importante é que nós... e o YouTube também, ela é uma rede social. Então, assim, precisamente e necessariamente importante que você tenha alguma dessas redes sociais ativas para poder trabalhar, treinar e poder difundir ainda mais o teu negócio. Eu sei que não é a coisa mais fácil da face da terra, que a gente aprende, é dolorido, mas uma coisa que eu sempre costumo dizer, o não sei é o começo para aprender. Então, não sabe, aprende. E aí tem YouTube para nos ajudar, tem Pinterest, tem cursinhos, tem curso grátis, tem o Sebrae que pode ajudar, existem mentorias, consultorias, enfim. Né? Então, bora lá. A rede social é um amigo e facilitador do teu negócio. Escolher uma ou duas redes sociais para trabalhar, aqui deve fazer parte da tua rotina de trabalho. E quando eu falo dessa rotina de trabalho, não é uma coisa para ser algo mais. Mas, por exemplo, se você pegar o Instagram e pegar o Facebook, existe uma coisa chamada Business Suite, que é um aplicativo que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. O iconezinho, ó. Tá aqui o Business Suite.
que é o Meta Business Suite agora, e ele é o gerenciador de todas as postagens. Então, se eu quiser postar, essa aqui foi a postagem de ontem, ó. Se eu quiser postar no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo, eu vou aqui, publico, pego uma fotinho, não sei, vou colocar esse aqui, venda mais. Avanço, programo, eu tenho até 6 meses para poder programar, e ele vai postar para mim. Depois, se você quiser, que é o que eu faço, eu coloco o link no Pinterest, coloco o link no LinkedIn, coloco o link no Twitter e por aí vai. Mas por quê? Porque isso vai diminuir o teu tempo de trabalho, porque ele vai organizar o teu tempo. As redes sociais, eles ajudam a organizar tempo, por incrível que pareça. Se você passar, não sei, 2 horas de um dia da semana, organizando todos os teus posts, coloca ali e agenda, você não vai precisar trabalhar isso durante a semana toda. Depois é só pensar nos Reels e nos Stories, enfim, pensar nessa outra dinâmica. Isso, inclusive, os Stories também dão para agendar. Então, se você quiser, monta tudo durante a semana. Monta todos os vídeos do YouTube durante a semana. Monta o teu TikTok durante a semana. O TikTok eu ainda não sei como é que funciona, se agenda. Mais uma hora a gente descobre. Mas para quê? Porque isso te facilita. Quando você precisar de um treinamento, você manda o link de treinamento para essas pessoas. E você, inclusive, não vai encher a caixa de memória das pessoas. Desculpa, a memória do celular das pessoas. E aqui, beleza e visual, experiência e fecha o pacote. Então, assim, beleza é visual. E é uma experiência para que as pessoas estejam no pacote. Lembre-se sempre disso. E aí tem a ver com o teu cliente. Tem a ver com a identificação com o teu cliente. Não vou falar de persona, não vou falar de nicho, não vou falar de branding aqui. Branding é a marca, né, pessoal. Brand, na verdade, pode ser a marca pessoal ou a marca mesmo, mas não vou falar sobre isso, certo? Preciso falar sobre essa questão da retenção. Por quê? Porque as redes sociais, elas acabam gerando uma retenção. E as pessoas, elas se movem. Hoje é humanamente impossível, por exemplo, quando eu terminei a minha equipe, é humanamente impossível conseguir visitar as 150 pessoas da minha equipe, mas eu conseguia ter acesso através das redes sociais. E eu conseguia ter conversas com elas através do WhatsApp. Então, são maneiras de poder facilitar o negócio. Explico? E agora, eu quero falar sobre as crenças. O que tem a ver a crença com venda? Eu fiquei impressionada em 2020, isso. Em novembro de 2020, eu comecei a fazer uma mentoria com o Claudio Zanutin. Claudio Zanutin é um dos nomes mais renomados de vendas diretas no Brasil. Ele tem alguns cases de sucesso, ele trabalhou algum tempo com a Avon, e, inclusive, ele foi uma das pessoas que montou, né, ali a estrutura da Cacau Show. Então, é um cara que entende muito de vendas diretas. E aí, eu fiz a mentoria com ele, e em algum momento, me deu um clique, porque eu sempre achei que eu era muito burra para fazer dinheiro. E como eu fui voluntária durante muito tempo, e, enfim, tive uma criação um pouco mais antiga, a questão de pensar que eu precisava ter uma faculdade para ser alguém e que vendas era algo vergonhoso. E eu, incrivelmente, vivi dentro dessa crença durante 36 anos da minha vida. E aí eu vou contar essa experiência de que, bom, quando eu tinha uns 18 anos, isso já vai bastante, né? Estava procurando emprego, e aí eu fui parar. A história de que você vai procurar emprego, o primeiro emprego, você vai se agarrar em qualquer coisa. E eu entrei numa entrevista para o Carnê do Baú. Quem vai lembrar do Carnê do Baú uns 18 anos atrás? O Carnê do Baú você pagava todos os meses, e eu não sei como é que era, se tinha sorteio, o que era, mas no fim das contas, no final, se você não ganhasse aquele prêmio, você podia resgatar todo em produto, cobertor, suqueira, enfim, várias coisas. E eu me lembro que o velhinho falou assim, no final da entrevista, você tem um perfil muito bom para vendas. Você só precisa tirar a preguiça de cima de você.
E eu saí meio revoltada, porque não tinha preguiça. E realmente eu não tinha preguiça. O que eu tinha era uma crença de que quando eu era pequenininha, lá pelos meus 5 anos, eu escrevi um livro e tudo, e meu pai tinha falado assim. Eu fui e falei, quando eu crescer eu vou escrever livros e eu vou fazer, não sei, eu falei alguma coisa pro meu pai, estava super emocionado, e meu pai olhou bem sério para mim e falou, você nunca vai precisar vender nada. Vender é uma vergonha. E aí eu fiquei assim, eu me lembro que eu fiquei gelada e a vida passou. A vida passou, mas aquilo ficou na minha cabeça. E cada um de nós tem alguma estrutura, ou seja, a crença é uma coisa que todo mundo tem. Então, o que são crenças? Crenças são estruturas de pensamentos que são a base das nossas ações. Elas não são conscientes, muitas vezes, mas elas estão aí. E elas são as que formam as nossas ações. Já viu gente que tem medo de cachorro? Pois é, uma crença de que o cachorro vai atacar. Eu deixei, graças a Deus, agora eu tenho 2 bodoques aqui dentro de casa, uma de quase 8 quilos e outro de 12. Ninguém acredita, mas eu tenho meus cachorros, isso foi uma crença que eu entendi que não era uma crença que era positiva para mim. Existem crenças que são positivas, existem crenças que não são positivas. Beleza? São uma forma de pensar gerada por experiências que geram conclusões. Ou seja, eu tive uma experiência, eu escutei alguma coisa, como foi o meu caso, eu tive uma experiência, foi maior a experiência do que isso, mas enfim, foi ali, sentada na cozinha com meu pai, que meu pai me falou um negócio desse. Meu pai era advogado. Aí agora, olha só a incoerência da situação. O meu pai, quando precisava de dinheiro, ele ia para a porta da delegacia para poder. A gente sabe que delegacia sempre vai aparecer alguém, né? Então, quando caísse alguém dentro da cadeia, ele pegava o caso e tinha dinheiro para trazer para casa. Se isso é ou não ser vendedor e aproveitar a oportunidade, já não sei mais o que isso vai ser, não é verdade? Então, assim, as nossas experiências, elas vão gerar conclusões. E essas conclusões vão fazer com que a gente tenha formas de pensamento. Então, não importa se ela é real ou se ela é coerente. Elas estão aí e precisam ser identificadas, pois elas vão afetar todas as áreas da nossa vida. Tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos. Eu tenho meu broquinho aqui, poderoso, falando das crenças. Mas bora lá. Eu preciso ter muito dinheiro para ter um negócio de sucesso. E aí a gente lembra de pessoas como o pessoal da JBS, a gente lembra como o pessoal da Sadia, a gente lembra empreendedor como a... Deixa eu lembrar, peraí. Me vem várias pessoas ao mesmo tempo. Mas todos eles começaram de um começo. E o começo, muitas vezes, ele não vai ter muito dinheiro. E eu vi, por exemplo, a Luísa Trajano, ela falou uma vez, depois que ela já tinha assumido, né, a empresa da tia dela, ela falou que já teve dia que ela não sabia como ela ia abrir a empresa no outro dia, porque ela não tinha capital de giro. Então, assim, a questão de dinheiro ela é uma questão recorrente a todos nós. Quem tem mais, quem tem menos, mas ela não pode ser um empecilho para começar um negócio. Começa menor, começa com outra coisa, mas começa. Quem tem muito dinheiro não pode ser honesto. Porque quem é rico é ladrão. E se a gente soubesse que tem muita gente que tem dinheiro e que faz o tanto bem para as outras pessoas, né? Venda por catálogo, venda direta, é só bico. Isso não é trabalho de verdade. E aí entra aquela história, né? Quando é que você vai trabalhar de verdade? Que dizem pra gente. Quando é que você vai arrumar um emprego? Porque isso não é trabalho. E por aí vai. Tem tantas coisas que acabam dizendo pra gente. E, enfim, essas são crenças que as pessoas têm. E aí a crença de que o quinto dia útil é um dia poderoso. O dia poderoso é um dia alegre, né? Porque é um dia que a gente recebe mais, é quando as pessoas compram mais, é quando as pessoas consomem mais. Mas o empreendedor não pode viver do quinto dia útil. E nem pode querer ter esperança de que o quinto dia útil é o dia mais feliz da vida dele. Nem o dia 20, que é o dia do adiantamento, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água. E aí tem algumas outras crenças. Esse copo a minha filha tinha desaparecido com ele. Olha, só Jesus. Empreender ou vender é para quem não deu certo na vida. Eu não sou bom nisso.
eu não sei fazer, e aí eu volto a dizer, não sabe fazer, aprende, né? Não, eu não posso errar, eu não posso cometer nenhum tipo de erro. Meu Deus, o que vão falar de mim se eu errar? E a gente só aprende errando. Dinheiro é uma coisa ruim. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para aprender, eu não tenho tempo para fazer. Não, eu não tenho tempo. A questão de não ter tempo, ela tem a ver com uma questão de gerenciamento. Tem coisas que hoje, se me oferecerem, eu vou dizer não. Por quê? Porque eu preciso ter foco, mas eu já sei para onde eu estou indo, então eu preciso ter o meu foco e eu preciso saber que eu já tenho 2 pós-graduações para estudar, eu tenho mentoria para fazer e eu tenho a faculdade para terminar. Eu tenho uma filha de 3 anos. E a gente ainda precisa ter vida social, né? Nisso tudo, vida social é importante, precisa trabalhar. Então, hoje, no meu planejamento de tempo, não entra outra coisa. Não é que eu não tenho tempo, não. No meu planejamento, não entra outra coisa. A menos que seja muito interessante para mim. Entendeu a lógica do não tenho tempo? O não tenho tempo é uma questão de organização, de planejamento, do que eu acho importante ou não. Eu já sei de tudo que eu preciso. Eu não sei vocês, se vocês já escutaram, mas espero que tenha sido só comigo. Mas eu conheci algumas pessoas que não, mas isso eu já sei. Não, eu não preciso disso. Não vou fazer isso não, porque eu já sei que eu... E assim se perdem oportunidades de ouro para poder aprender coisas novas na vida. O mundo está em crise. Para que eu vou tentar? Gente, eu já escutei tanto disso na minha vida, tanto disso, principalmente quando eu ia fazer cadastro de novas pessoas para a equipe, dizia, não, mas é que o Brasil está em crise com esse negócio da pandemia. Não, está muito em crise, não vou começar nada, não. E aí existem 2 possibilidades. Na crise, tem os que aproveitam as oportunidades para crescer e os que ficam esperando que as coisas aconteçam. Já tem muita gente fazendo isso, já tem muita gente vendendo. Eu sou um fracasso. Eu não sei vender. Eu não tenho recursos. Aí. Se eu fizer isso e fracassar, eu vou perder dinheiro. Não existe fracasso para quem continuar tentando, tá? Isso é coisa de gente rica. Eu não mereço sucesso. Gente, essa é uma crença tão profunda, que tem gente que se boicota. Tem gente que... Eu conheço gente muito talentosa, mas que ela coloca o pau na própria roda justamente para não ter o sucesso. Eu tô bem aqui só pagando as minhas continhas. O dinheiro tá contadinho, tá tudo bem, eu só vou pagar as minhas contas. Eu não consigo realizar, não consigo aceitar essa oportunidade. A oportunidade tá aí na cara da pessoa, mas a pessoa não vai aceitar a oportunidade. Eu vou ter que vencer sozinha. Sozinha eu vou conseguir. Eu já tenho o suficiente. Tenho que ser pé no chão. Não posso dar pé para essas coisas assim, não. O mercado está muito parado. Nossa, ninguém está vendendo nada. Está muito difícil com essa pandemia. Muito difícil. Eu não consigo vender. Não consigo me adaptar com essas novas tecnologias. E nisso, eu sei o quanto que é difícil a gente se adaptar às novas tecnologias. Porém, ela não pode ser uma barreira. A gente pode demorar um pouquinho mais para conseguir, mas sempre com o desejo de aprender. Eu sou muito velho para essas coisas. Sou muito velho para fazer isso. Essa cidade é muito pequena. É difícil fazer venda em cidade pequena. Eu não conheço ninguém para vender. Se eu vender algo caro, eu não vou conseguir vender nada, porque é caro e as pessoas não estão comprando nada caro. Mentira, tá? Para vender, precisa ter autoridade, ser uma celebridade, gerar um resultado magnífico. Peraí. Valor é aquilo que a pessoa acredita que tenha. Preço é algo numérico. Então, antes de falar a questão valor,
aliás, de falar a questão preço, eu preciso trazer o valor. E aí eu vou trazer o exemplo. Porque esses óleos essenciais são muito caros. Não, tem óleo essencial que é caro, sim. Mas eles são óleos 100% puros. Eles devolvem o tonel inteiro, se o tonel não for puro, passa por 56 testes, cada lote. Cada lote que chega passa por mais 56 testes, para que seja comprovado. E aí, mas eu posso conseguir comprar óleo mais barato? Consegue. Mas não vai fazer o mesmo efeito, você não pode tomar. Por exemplo, o dia desse eu estava passando mal depois da festa da minha filha, eu sou intolerante à lactose. Gente, mas eu estava ruim demais, assim, eu estava péssima. Peguei uma cápsula, coloquei o meu óleo de menta, peguei um óleo de orégano, que ele é ótimo para o estômago, os dois são bons para o estômago, mandei na cápsula e tomei. Passou. Isso eu não consigo fazer com outro óleo. Não é porque eu estou balançando coqueiro para a empresa, não. É porque é uma realidade. Se você for numa farmácia de manipulação séria, as pessoas vão perguntar, tá, eu preciso de óleo essencial. Para que tu precisa? Se for para ingerir, tu não pode comprar esse, que é mais barato, porque eles são misturados e são essências. Esses são só para fazer aroma. Se você quiser um efeito de aromaterapia, precisa ser 100% puro. E aí entra, o que vale mais? Comprar remédio, qualidade de vida ou o quê? E aí é mostrar o valor agregado daquele produto. Eu estou trazendo um exemplo dos óleos essenciais, por exemplo. Para mim não tem preço a tranquilidade que eu tenho de saber que eu coloco o óleo, a minha filha vai estar mais tranquila, que eu tenho ali a minha sinergia que eu faço, que eu chamo do mata-leão, né, que é para derrubar a Naomi mesmo. E aí eu coloco vários óleos ali, com um olhinho de coco, porque para criança não pode ser óleo puro. E aí ela relaxa e dorme. Minha filha teve febre, e aí, para não levar no pronto-socorro, porque hoje em dia está muito perigoso, a gente estava aguardando ainda ver como é que ela ia progredir, mesmo porque até a Sociedade Brasileira de Pediatria pede que a gente não leve as crianças no pediatra, não leve as crianças na emergência na primeira situação, então que observe, a menos que seja algo grave. Então, ela teve febre, tudo apareceu do nada, a febre foi embora do nada. Mas a gente aqui trabalhando com os óleos essenciais, levantamos a imunidade da menina e não precisamos dar remedinho para ela. E ela até já coloca a mãozinha assim para cheirar. E, enfim, isso é qualidade de vida, mas isso é valor. Preço é o que eu pago. Mas o valor é a qualidade de vida que eu tenho aqui na minha casa. Se explica? Espero que tenha sido um exemplo. Vou trazer o exemplo da Gislaine, que tem uma autoescola. O que ela traz é liberdade. Gente, quando eu tiver minha carteira de motorista, meu Deus, eu sou Gardel na vida. Eu vou sair dirigindo para tudo quanto é lado. Meto meus cachorros, a criança dentro do carro e vamos que vamos. E, óbvio, o marido também, né? Mas o marido trabalha, então quando eu for... Mas isso for quando eu tiver a oportunidade. Então, é liberdade, é uma oportunidade de trabalho. Enfim, qual é o significado para aquela pessoa? Mas, para isso, eu preciso deixar a minha crença e conseguir entender a necessidade do cliente. Certo? A necessidade do cliente. O vendedor, a pessoa que presta serviços, ela não está entregando um produto, ela está trazendo uma solução. E essa foi a virada de chave na minha vida. Quando eu consegui entender que eu não estou vendendo um produto, mas eu estou entregando uma solução, eu aprendi a ser uma apaixonada por vendas. E aí é muito engraçado, porque tem umas clientes minhas que dizem, eu não quero nem falar contigo, Marina, porque se eu falar contigo, eu compro. Acho muito engraçado, né? Porque assim, eu vou vender alguma coisa, eu vou dizer, olha, eu tô aqui com os olhos, eu tô aqui com produto, não sei o que. Não vou nem falar contigo. Se eu falar contigo, eu compro. E eu não tô podendo agora. E foram... mas isso é porque eu conheço a pessoa. E eu sei que produto que ela precisa. E aí, é intencional, mas com muita integridade, a questão dos gatilhos mentais. A questão da escassez. Não sei se você já viu, mas a escassez corre que está acabando. Não vai perder essa oportunidade. Prova social. Eu já ouvi de histórias de restaurantes, e sobretudo restaurantes, que tem aquelas filas na porta. Às vezes, essa fila na porta
é comprada. Mas o que significa? Tem um restaurante com uma fila na porta e tem um restaurante vazio do lado. Você vai querer entrar em qual restaurante? No que tem a fila. Porque se tem fila é porque todo mundo gosta. Isso é prova social. São alguns exemplos de gatilhos, tá? Existem vários gatilhos. E os gatilhos, eles precisam ser usados, como eu digo, com integridade, porque senão vai acontecer da gente perder. A gente pode até fazer essa venda, mas a gente perde cliente. E perda de cliente é algo caro. Se chama lead hoje, o cliente. E isso sai muito caro. Vou voltar aqui para a apresentação. Aqui. E aí, eu sempre costumo dizer isso. Ter a mente correta é a chave do sucesso. Quando a gente começa a entender a nossa mente, começa a renovar a mente e pensar da maneira correta, a gente começa já a ter a chave do sucesso na nossa mão. E aí, como é que eu vou fazer para tratar esse negócio dessas crenças, né? Tire um tempo para reconhecer quais são as crenças que estão aparecendo para você. Você se identificou com alguma dessas crenças? Se não se identificou, beleza. Mas sempre vai ter alguma outra, né? Porque a questão é que nós somos seres que fomos formatados e a gente precisa criar novas maneiras de pensar, né? E eu não vou dizer se é bom ou se é ruim. Apenas, muitas vezes, precisamos ver se ela é funcional ou não. Tire um tempo para escrever essas crenças. Tire tempo também para estudar. É bem importante estudar sobre crenças limitantes. Eu achei muito interessante que eu comecei a ver sobre crenças limitantes. É uma aula bônus da minha mentoria. Eu falo disso depois também. E aí eu fui procurar no LinkedIn. Gente, vocês não têm ideia do que tem de aulas e material sobre crenças limitantes em vendas. Então, se existe muito material de crenças limitantes nas vendas, significa que é porque existe crença limitante e elas precisam ser trabalhadas, né? Pense agora se é real ou não essa crença. Essa crença está te fazendo bem? E seja proativo. Acredite em você e no seu trabalho. Essa é uma questão de que muitas vezes a gente trabalha, e eu já fiz muito disso, tá? De trabalhar, só que eu não acreditava no meu trabalho. Assim, a minha crença era, eu trabalho só para fazer os outros ficarem bem. Eu trabalho só para fazer os outros terem dinheiro. Eu não consigo fazer dinheiro. Ah, eu sou muito burra para fazer dinheiro. E aí, em algum momento, eu tive que parar. E graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que acreditam em mim e me disseram, Marina, você tem muito potencial. E foi aí que eu acordei para a vida. E agora eu tenho uma pergunta para fazer. Você está preparada para brilhar? Você quer realmente ter sucesso no teu negócio de vendas? Você está preparada para fazer com que as coisas aconteçam? Essa é uma pergunta importante. E é uma pergunta para você querer amar você e o teu negócio. Meninas, essa aqui é a apresentação. E agora, se vocês tiverem algo para falar, algo para perguntar, se vocês querem dizer se já estão prontas para brilhar, podem falar. Fiquem à vontade. Se também não concordam, pode dizer. Tá tudo bem para vocês aí? Sinira, você dormiu, Sinira? Tava aí, tá quente, com chuva. Tá quentinho, tá gostoso aí para dormir, hein, Sinira? Não está dormindo, não. Estou em pé agora, estou aqui no computador te escutando. Eu fiquei com a dúvida, lá onde você falou que a gente consegue postar. E parece que eu já vi aonde, mas eu não lembro mais. Você posta no Instagram e aparece também lá no Facebook. E como você compartilha com tanta gente em várias redes sociais, aí eu não entendi direito. Isso aí
uma pergunta que eu posso fazer depois, né? Porque eu não vou Não, fazer agora, né? tá perfeito, Sinira. Olha só, Sinira, com relação ao Instagram e ao Facebook, eles são da mesma empresa. Então, existe esse aplicativo, mas se você Hum. for mexer ali no Facebook, eu não lembro aonde que é, ali no Facebook, mas você vai ver o Facebook Business, ou Facebook, agora é Meta, né? Meta Studio. Tem esses dois nomes. Eu não tenho Facebook, não. O meu é Leaf. Não tem Facebook. Eu tenho, mas não tenho esse Facebook. O meu, assim, Facebook, aí Life. É antigo. Mas todos eles mudaram. Todos eles mudaram. Mudaram? Mudaram. Todos eles mudaram. Porque a empresa Eu não mudou. mexi mais. Eu não entrei mais lá, não. Eu Ó, se quase não entro você no entrar Facebook. aqui embaixo, vai ter escrito Meta, Ah, aqui no Facebook. hum. Então, assim, ó, aqui você tem o seu Facebook, nessas três linhas, você vai baixando. Deixa eu achar aqui o negócio. Porque no celular é diferente do computador. Entrando no computador, você vai encontrar a possibilidade. É uma barrinha que fica do lado. Aqui, é uma barrinha que fica desse lado daqui. E aí Eu vai estou dizer, tentando abrir. Eu vou abrir. tá, Facebook Studio ou Facebook Business. Eu não tenho visto, não. Eu já abri aqui. Aonde é que eu vou entrar? Peraí, Dá para você ver aí? eu vou abrir Dá aqui. de ver aí? Só um pouquinho que eu vou abrir aqui o Facebook para. Tá demorando um pouco. Ixi, desse aqui não tem. Peraí. É que eu tô com meus dois usuários de Facebook. Tô com meus dois usuários de conta do Google aqui. Só um minutinho que eu já abro para você. E aí eu já te mostro como é que é. Ah, tá. 151. Tá fazendo muito calor aí, Sinira? Não, eu não sou calorenta nada. Meu marido fica com o ventilador ligado, tá fazendo muito frio, ele com o ventilador ligado, e aí eu corro para outra cama. Ele disse, não, mas aqui tá calor. Ah, calor, você achou calor? Eu queria achar, perdeu. Eu sou frienta. Eu vou para outra cama para não ficar com o ventilador. Ai, olha, eu depois da gravidez fiquei com um calor impressionante. Isso aí Mas a eu gente acho que depende do hormônio, sei lá. é, mas já faz 3 anos, né? Não me recuperei mais. Eu não sei nem o que é isso mais, e agora quem está sabendo o que é isso é minhas netas, minhas filhas também. Só uma que teve o neném há poucos dias. Mas as outras também não vai ter mais, não. Olha, se eu disser que eu vou ter outro, eu tô mentindo, só adotando. 54, Peraí. 83, Ixi, meu computador tá travando aqui. 66. Aí aqui, 54. Vamos lá, vamos esperar 2. abrir aqui, que a internet está tão lenta aqui, A minha tá eu um nem sei. terror. Meu Deus, A minha também não está muito boa, não. imagina Eu fui passar um pedido aqui, não consegui. mais. Ah, então deixa. É interessante que eu vou fazer um vídeo. Eu já vou anotar aqui, eu vou fazer um vídeo e vou postar ali. Ah, tá. Aí você me ensina Como, depois. 7, como 14. achar o business. Vou fazer um tutorial bonitinho para que não travou aqui. Para não Ai, perder a chamada com vocês. eu não tenho pressa, não. Eu não vou mexer com isso agora. Bom, É,
Mas você tem Instagram, Sinira? Eu tenho Instagram, mas está tudo parado. Tem 2. Fica só com um, Sinira, e vamos trabalhar ele, vamos trabalhar vendas com ele. Você É que eu consegue trabalho com colocar, bastante coisa. Aí eu separei. mas você vende o quê? Aqui, pôr na minha mão, eu vendo. Você é Eu, das eu, minhas. eu trabalho com a Embre, trabalho com a Profit e eu estava mexendo com marca digital. M-Way vende mesmo? Hein? Desculpa, travou tudo aqui. Agora eu estou escutando melhor. Com que trabalha a M-Way? A Emily trabalha com produtos de casa, sabe, limpeza de casa, sabão em pó, e trabalha com suplementação, satinic, produto de cabelo e diversos. E, e, a Ah, Profit, entendi. e a Profit, mesma coisa. Não trabalha com produto de casa, não, só cosmético, produto de cabelo e suplementação. Entendi. Ó, produtos bem legais. Sinira, como é que você faz? Tem duas possibilidades. Esse gerenciador aqui, que é o business, esse aplicativo aqui, que eu vou mostrar aqui. Dá pra ver? Deixa eu Não dá colocar a para ver que luz. está tudo branco. Está tudo É, tá branco. tudo branco. Depois eu Você vou tira, mandar ali no. manda para mim no particular. Aí você Sim, fala qual que é. já printei aqui para te mandar. Ah, E você, na verdade, você tem essa possibilidade, ou quando você vai fazer a postagem no Facebook diretamente, no Instagram, aliás, você coloca ali já para postar no Facebook. E se você tiver conta de Twitter, também já pode fazer por ali. Só que como eu sou uma pessoa que tem o dom de perder senhas, mesmo que eu tenha só 3 senhas, mas eu consigo perder todas elas, eu não me lembro da minha senha do Twitter, então o que eu faço? Eu vou na postagem, eu pego um link, faço um comentário lá no meu Twitter e copio esse link. E é o que eu faço em todas as redes sociais. Eu faço isso no Twitter. Agora no LinkedIn eu não estou fazendo tanto, mas eu também coloco minhas postagens no LinkedIn e no Pinterest. Então, assim, eu acabo cobrindo. No YouTube, eu chego a ter um canal, mas eu não tenho conseguido alimentar. Aliás, eu não conseguia alimentar antes. Então, eu deixo aí um pouco. Mas, assim, é possível sim trabalhar com as redes sociais e gerar um engajamento, que as pessoas te conheçam. Que as pessoas conheçam a Senira, que as pessoas conheçam a Gislaine, que as pessoas conheçam, para que possam ter essa maior conexão, de saber que não é só o produto, mas sim que existe uma pessoa por trás desse produto. Hoje as pessoas não querem mais. Vocês viram que antes, vocês viram que o video show era um sucesso, anos atrás, antes de acabar, né? E por que o video show era um sucesso? Porque todo mundo queria saber da vida dos famosos. Todo mundo quer saber. Só que hoje em dia todo mundo quer saber da vida de todo mundo. Então, assim, a gente dá, obviamente, a conta-gotas, né? Que a gente vai mostrar a nossa vida, a nossa rotina completa, a menos que isso faça parte do negócio, que nem as Kardashian, né? Que eu não consigo encontrar a necessidade daquilo tudo. Mas elas ganham muito dinheiro vendendo a vida particular delas. Então, tá no negócio delas, tá no business. Mas, falando de humanização, é trazer essa questão de que, saí um dia para vender, chegou a minha caixa da Amway, não sei, tem carro novo na autoescola, não sei, não sei se hoje em dia, mas na minha época, quando eu fiz a primeira autoescola, não tinha carro automático. Hoje em dia tem carro automático ou é só manual, Gislaine? Não pode ser ainda. Não pode, tá. 18 anos, nada mudou. Ok. Seguimos. Para entrar essa lei em vigor na metade desse ano. Metade desse ano eu estou surpresa no mercado. Isso muito me interessa, Gislaine. Só que assim, eu vou te falar. Vou fazer categoria B para automático, só vai dirigir automático. Não pode dirigir nenhum outro. Se quiser ir para câmbio manual, para poder dirigir câmbio manual, é
automático. Eu não vejo vantagem nenhuma nessa nova regra, mas vai estar no mercado. Não, nem eu. Você já me jogou um balde de água fria, mas um balde de água fria é necessário. A gente deixa bem claro, sabe? Porque não tem lógica, né? Se dirige pelo mecânico, pode ir automático. Se quiser carteira na autoescola e dirigir um automático, só vai dirigir um automático. Mas deixa eu te contar que tem uma experiência. Tive um amigo meu que ele aprendeu a dirigir lá nos Estados Unidos. Ele veio com a carteira de motorista dos Estados Unidos e ele aprendeu com carro automático. Desculpa, mas é impossível não rir. A gente andava assim, dentro do carro. Porque depois ele pegou um carro manual e até ele conseguir pegar a manha, todo mundo saía sacudindo a cabeça. É difícil mesmo. Vai um mês, mais ou menos. Eu vou contar a minha experiência para vocês, então. Porque é tudo questão de quebrar mitos, como você está falando aí, que as pessoas não estão vendo, mas eu estou ouvindo, tá? Ó, diariamente, o que está acontecendo na sua... Sempre. Todos os meus carros é sempre câmbio manual. Meu marido comprou um carro com câmbio automático para ele. Eu tenho que dirigir, porque eu não dirijo. A primeira vez que eu fui dirigir, eu pisei no pé do... Eu não tenho embreagem, né? Eu botei o pé do acelerador e botei o outro da embreagem no freio, nós estamos todo mundo lá para frente do botão. Tem um griteiro no carro, que nunca mais eu pego. Nunca mais. Só quando eu tiver um meu. Agora eu fui trocar de carro e o carro que eu queria só tinha automático. Eu fiquei ideia no dia da loja, que eu buscar o carro, eu não fui. Quem trouxe o carro para casa foi ele, porque eu não sei dirigir. Eu comprei um carro que eu não sei dirigir. Aí a gente foi pra praia e como no final de semana eu me ensinando a dirigir aquele carro. E eu pensando, segunda-feira eu tenho que ficar com aquele carro sozinho. Era eu e uma lesma na BR, eu e aquele carro. Mas eu não desanimei. E tem que ser assim para qualquer um. No teu caso também, não importa se é um automático, não importa se é um manual, tem que enfrentar. É igual você na venda, tem que enfrentar. Eu também não sabia vender, eu dava aula teórica, você vender, porque eu preciso vender. É que não tem jeito. Qualquer coisa que a gente fizer, eu não sei em que momento da humanidade, aqui no Brasil, e na verdade, eu vi que em algumas escolas, graças a Deus, a minha filhinha está numa escola que já ensina empreendedorismo de alguma maneira, até o material de inglês, meu marido estava falando, ai, tu vai adorar isso aqui. Ele printou uma foto e mostrou para mim as moedinhas, porque eu já ensino o nome a guardar dinheiro. E isso ensina a pessoa a ter consciência de dinheiro, isso é na aula de inglês, tá? E em 3 anos na aula de inglês. Pensa na coisinha falando. Ela já fala, a gente já tem uma casa que fala bastante idiomas. Mas aonde que eu vou? A gente sai da faculdade sem saber fazer negócio. E aí uma pessoa sai advogado vai trabalhar como? Se não tem a manha do negócio. Nutricionista. Farmacêutico. E tem tantas outras formações que, na verdade, o autônomo, ou seja, o autônomo não, o profissional liberal, ele é um profissional que precisa saber vender, precisa saber fazer negócio. E aí é que a gente quebra a cabeça. Eu demorei muito tempo. E é como tu está falando, a gente aprende. Não sabia, aprende. E a vergonha? Pior quando tu chega na loja e a mulher fala assim, poxa, tu tem uma autoescola que não anda com carro automático. E a vergonha? E, assim, eu morria de vergonha, eu ficava gelada. E pior é que eu caí nas vendas a minha vida toda. Lá na missão, para sustentar um pouco o tempo que eu tive lá como voluntária, teve uma época que eu fazia salsicha. Essa salsicha que a gente faz aqui com massa de coxinha. Ninguém conhece lá na Argentina, então eu fiz, era um nicho de mercado. E eu vendia, ai, mas eu queria morrer quando eu estava vendendo. Até cair a ficha de que, cara, é uma benção ter a capacidade de poder me comunicar e poder vender. E não acreditem, tá? Eu sei que ninguém acredita, então eu falo que já não acreditem mesmo. Eu sou super tímida. Eu sou uma pessoa super reservada. Mas eu gosto de gente. E aí eu aprendi que essa é a oportunidade da minha vida de poder estar ajudando pessoas. É isso mesmo. E também sou bem quieta, mas eu gosto de gente, eu gosto de ajudar.
E tu traz uma mão na roda, literalmente, tá? Tem bastante pessoas aqui, tem histórias muito legais lá. Que legal. Que legal. Falando nisso, vou te cobrar também. Essas histórias estão lá nas redes sociais? Não. Não tem. Porque não são minhas, são de outras pessoas, né? Mas tem algumas nos comentários no Google, as pessoas falando das experiências, por que procuraram a escola e como é que saíram de lá. Tem bastante depoimento legal no Google. Legal, começa a contar. Tipo, tu não precisa contar quem é a pessoa. Conta o milagre, mas não conta o santo. Dá umas histórias bem boas. Então, menina, eu tenho certeza que deve ter umas histórias. Gente que teve pânico ali na hora do Detran ali. Aquele morro que não é de Deus. Eu reprovei ali, tá? Eu reprovei subindo aquele morro. Esse morro não é de Deus. Ali no Jardim Atlântico, esse negócio não é certo. A pessoa fazer uma prova dessa ali. É bem altinho mesmo. Depois eu passava para ir para casa de uma amiga e eu dizia assim, falava pro meu marido, amor, foi aqui que eu reprovei. Foi aqui que eu reprovei. Não reprovei na baliza, não reprovei nada. Morreu no morro. Só no morro. Foi meu erro. Ali eu perdi a carteira. Mas eu ainda vou conseguir. A gente não desiste. Entendi. Não. Jura? Nem que a carteira desistiu. É porque assim, eu perdi e aí eu fui para a Argentina. Fiquei 5 meses lá. E eu precisava de tempo para fazer. E quando eu voltei, eu já tinha perdido a data de fazer a segunda prova. Ah, mas aí o processo tinha validade ainda de 1 ano, então precisava fazer teórica de novo, era só fazer umas aulas práticas de teste. Cara, naquele tempo me disseram que não tinha como. Agora caducou tudo, passou Não, de 1 ano agora, e caducou tudo. agora caducou mesmo. E aí depois, bom, eu fiquei 8 anos lá na Argentina. Lá na Argentina você não precisa. Deixa eu dar uma pausa aqui. Lá na Argentina você não precisa de autoescola. Você aprende a dirigir, pega a carteira e tá tudo certo. Estavam querendo colocar autoescola, mas não sei como é que ficou. E aí, bom, depois na correria daqui, enfim, mas agora eu tenho que me organizar para tirar a carteira. É Necessário. bem corrida, uma mão na roda, assim. Eu sem dirigir, meu Deus, eu sem pausa. Eu moro na Porque essa... Palhoça, trabalho em São José, Não, gente, não tem condições. Nossa, a vida na Palhoça é difícil de... Vou montar uma turma contigo, com a Fátima e com a Maria. Bora, bora. Mas, Gislaine, o que você achou? Tem alguma outra coisa que você achou interessante da aula? Alguma dúvida? Não, dúvida não, mas acho bem interessante, assim, eu acho que depois que a gente começou a conversar, entender o que o cliente quer, isso é importante, assim, o terceiro. Entender o que ele quer, o que ele está precisando, que eu consigo perceber hoje mais na autoescola. Quando eu chegar lá, mas o que está precisando? Para que quer essa carteira? Como é que eu vou te ajudar? Acho que esse foco muda um pouco, pelo menos para o meu negócio, que eu não sei que é o mesmo de vocês, entendeu? Talvez a forma de abordagem de vocês é diferente. Mas eu vou ser bem sincera, eu sempre fui instrutora teórica, e eu lembro que na autoescola eu tinha que vender uma apostila. Eu dizia assim na sala de aula, olha, se for para me vender, eu dou. Eu não tenho talento para vender, eu não sei vender nada. Eu tenho vergonha de vender. E aí meu chefe falou assim, não, então você coloca no preço do curso, que ela não vai vender nada. Assim, então, coloca no preço do curso. E aí depois que eu fui trabalhar na minha escola, eu aprendi que eu tenho que vender. Entendeu? Então eu me superei nesse sentido. E acho que é isso mesmo, deixar a vergonha de lado um pouco e pensar no teu propósito. O meu propósito é esse, eu vou ter que fazer isso. Bem, isso. E, na verdade, entender que não é vergonha nenhuma a gente vender as coisas, né? Na verdade, nós estamos dando a nossa experiência em troca do valor que a pessoa vai pagar. E aí sim é uma questão de valor. É uma coisa que eu sempre falo aqui, o pessoal que trabalha comigo na autoescola. Não vende aquilo que você não vai cumprir. Isso é uma meta. Não promete que a gente não pode cumprir. Porque eu sou assim, se eu te prometi que vai ser assim, vai ser assim. Eu me mato para conseguir. Talvez tu nem saiba que eu me matei para conseguir aquilo para ti.
mas tu vai sair de lá satisfeita. Claro que às vezes dá perrengue pra qualquer um, vai dar pra gente também, né? Mas essa é a minha meta. Eu acho que hoje, quando tu vende, tem que saber o que tu tá vendendo e dar o prazo e cumprir aquele prazo. Então, isso eu me preocupo muito lá. Então, a maioria dos nossos clientes é por indicação. Alguém fez, gostou, indicou, e é sempre esse retorno assim. Então, eu sempre falo, tem que fazer muito bem feito. Porque eu sou daquela opinião assim, pensa quantas autoescolas tem. Sim. Se a pessoa escolheu a minha, ela colocou todas as expectativas dela em mim. Ela confiou aquele desejo dela, aquele sonho a mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é fazer o possível e impossível para aquilo dar certo. Porque, assim, ela não está me fazendo um favor, eu não estou fazendo um favor para ela, é o contrário. Ela faz um favor para mim, de me escolher. Ela podia escolher qualquer outro. Então, se ela me escolheu, a obrigação é minha. Eu tenho essa meta lá na autoescola. E o mínimo que eu posso fazer é dar uma experiência boa para ela, né? Exatamente. Uma experiência marcante. Então, é assim que a gente trabalha lá. É bem assim mesmo. É bem a experiência com a autoescola não foi boa. Não foi? Não. Que assim, às vezes parece que isso é uma crença também limitante. Bom, eu tenho o que você quer, então eu faço do jeito que eu quero. Às vezes funciona desse jeito. Isso também é uma crença limitante, né? Não sei se você já viu em algum lugar. Ah, isso aqui é que eu tenho, se tu quiser, porque se tu não quer, vem outro lugar. Eu acho isso horrível, né? Ah, Eu não tenho, mas eu posso tentar chegar perto, eu consegui. né? Pelo menos ser agradável, né? Não é? Mas É importante. é muito necessário. É muito necessário conhecer o cliente e não fazer uma venda por si. Eu sempre conto a história desse apartamento. A gente comprou esse apartamento. Eu estava super grávida e eu fui uma grávida premiada. Eu passei super mal a gravidez toda. Foi uma coisa incrível a gravidez. O pessoal olhava para mim e perguntava, como é que tu tá? Já nem pergunta, que eu tô passando mal. Eu tô enjoada, eu tô passando mal. Já era assim. Às vezes me acudiam na fila do supermercado, moça, o que tu tem? A minha pressão baixou, tô passando mal. A minha gravidez toda foi assim. 7, 8 meses a mulher tava desse jeito. Aí a gente veio ver esse apartamento. Eu gostei e tudo. Para mudar, a Naomi já tinha 3 meses de idade. Ou só 3 meses de idade. E eu tinha perdido a primeira parte do contrato. Então eu pedi para ele ajuda, para que ele me desse o contrato. Ele ficou empurrando, até que a gente se mudava no sábado. Era sexta-feira ao meio-dia, na hora que ele entregou o contrato. E para ligar a luz do apartamento, a gente entrou no escuro, tá? A luz só foi ligada na terça-feira, de manhã. E aí eu sempre conto essa história de que fazer uma venda por uma venda dá nisso. Pergunta se hoje eu vou indicar ele para alguém. E ainda ficou com essa história, né? Eu falo para todo mundo, porque para mim é uma história marcada de venda negativa. É bem complicado. Não E eu, gosto assim. e eu falo muito disso na mentoria, muito dessas coisas e de várias outras, como a gente gerar um incentivo, como conhecer o cliente, quais são como conhecer o cliente, como usar os gatilhos mentais, como ter a liderança do negócio, e aí a gente pode ter uma liderança que é uma liderança de equipe ou uma liderança própria do negócio, que a gente precisa se liderar também, né? Você mesmo falou. Você antes não vendia apostila. Quando você começou o teu negócio, e isso é liderança. Isso é liderança. E essa e várias outras coisas eu falo ali na mentoria. Vou deixar aqui gravado, né? Para quem for ver essa aula, o carrinho já vai começar a estar aberto amanhã, às 10 horas da manhã, já vai estar liberado o carrinho. Vou mandar nos grupos para quem tiver interesse participar. A mentoria são 6 aulas, onde são 6 encontros semanais, onde a gente vai trabalhar isso. Existe uma consultoria individual, aonde eu vou passar 1 hora, a gente vai conversar sobre pontos de venda, como melhorar atendimento ao cliente, o que for necessário. Ali a gente vai sentar e vai conversar para ver qual é a necessidade do negócio.
além de outros bônus mais, porque eu gosto de dar bônus para todo mundo. Tem aula bônus, tem livro bônus, tem várias coisas bônus para poder ajudar cada vez mais melhorar o negócio. E eu tenho um prazer. A Elisângela estava aqui, a Elisângela foi embora, mas ela foi minha aluna no mês de maio, quando ainda era curso. Depois eu mudei algumas coisas e se tornou mentoria. Assim que, como eu falei no começo, eu realmente sou muito feliz fazendo com que as pessoas estejam cada vez melhor. E aí eu vou terminar aqui essa gravação. Aonde que eu termino? Peraí. Terminei. Tá gravando ainda?